Oi, pessoal, vendo? Cinco na sala. Não, só, acho que a gente, só para dar o ok mesmo, ver se alguém tem mais Certo. mais alguma questão. Estou tentando abrir aqui enquanto carregava outro exemplo, uma outra aplicação que eu estava tentando fazer, não sei se ele está carregando legal. Deu um erro ali. Não sei porque eu estou usando o mesmo nome de projeto. Web Server IIS, não? Na verdade é porque eu acho que eu criei um outro projeto com o mesmo nome que já tem, que era uma cópia do projeto, e aí lá no IS está dando conflito. Aí eu não vou conseguir executar ele normal. Mas se você for no administrator do Dev Application Server, pode apagar de lá o site e eu acredito que ele reconfigura, né? Eu tô com medo dele bagunçar a aplicação que eu estava trabalhando. Mas... ele configura. Quando fizer novo code. Deixa eu ver se dá certo. Na verdade, é só mostrar um outro recurso que eu estava trabalhando aqui, que seria uma outra metodologia. Fechou. Seria uma outra metodologia. Deixa eu ver se ele consegue. Ele está abrindo a primeira página, agora a segunda está dando erro. Deixa eu ver se ele excluindo aqui. Deixa eu ver. Não sei, tem alguma coisa aqui que está estranha. Navegador, Eduardo, da Microsoft, né? Não, tá no Mozilla. Algum conflito, porque tenho dois projetos que estão com o mesmo nome, aí deve ter algum conflito, depois eu vou trocar. Mas o que eu queria mostrar aqui é o seguinte, esse projeto aqui era uma nova metodologia que eu estava implementando, que é algo parecido com uma API RESTful. Alguém já ouviu falar em API RESTful? Eu já ouvi falar assim.
A API RESTful é basicamente um servidor web que recebe as solicitações HTTP e devolve para quem solicitou, basicamente, dicionários em formato JSON ou propriamente HTML renderizado. Ele tem algumas especificações, dependendo do tipo de solicitação que você faz, se você faz com put, com post ou com delete, ele faz tipos de processamento diferentes no servidor. Mas a ideia central dessa aplicação seria separar em camadas o programa. Então, teríamos uma camada server em WebDev e teríamos a camada client, que seria essa aqui, desenvolvida em HTML mais alguma linguagem de browser. Poderia ser Angular com Node.js ou puramente JavaScript com jQuery. Essa página que vocês estão vendo aqui, do lado do client você tem recursos que podem oferecer coisas que o WebDev não oferece, não é? Exatamente. Deixa eu ver se eu consigo achar. Aquele cara ali, eu acho que é esse aqui. Se não me engano. Eduardo, tirar uma dúvida aqui, pessoal. Tu conseguiu fazer no WebDev, ou não sei, algum código? Por exemplo, tem uma função do WebDev que é o Full Screen Enable, alguma coisa, que é para maximizar, né? Tipo F11, né? Tu consegue, porque assim, eu botei a função num botão, quando eu clico, e aí assim, ele maximiza e fecha, volta ao estado normal da tela. Tu consegue fazer isso aí em tela cheia, no navegador? Não, nunca tentei disparar isso da página, até porque se você F11, né, no navegador ele faz essa expansão. Então, mas eu queria, vamos supor, o cara na inicialização do sistema, ele já abriria no modo tela cheia, entendeu? Aí tem a função do WebDev, só que é por isso que eu perguntei, porque aqui eu não consigo. Ele maximiza e volta ao estado normal, como está aí. Entendi. Entendeu? Não, nunca tentei fazer isso. Beleza. Veja só, porque eu estava voltando aqui ao ponto, aquela página que está aparecendo lá, essa página aqui, na verdade, ela não é renderizada pelo WebDev, tá? Isso aqui não vem do WebDev. Isso aí nada mais é do que esse conteúdo HTML aqui. Tá? Pois, certo. Na verdade, assim, o WebDev, na inicialização, ele lê esse conteúdo HTML, ele devolve esse conteúdo HTML da primeira vez. Na segunda chamada, ele já não lê esse conteúdo. Ele apenas devolve isso aqui para mim. Eu faço, por exemplo, porque não está funcionando aqui, tá? Mas quando eu clico aqui em pessoas, eu disparo uma ação na minha única página que eu tenho aqui, que é essa app, tá? Essa app identifica para mim, de acordo com o padrão que eu defini, o recurso que eu quero acessar. No meu caso lá, é o recurso pessoa, por exemplo. Então, existe uma classe aqui, ó, chamada pessoas, vou deixar aqui para definir. Essa classe, ela simplesmente renderiza para mim uma string e retorna para o browser. Então, isso funciona mais ou menos como uma API REST. Ou seja, a minha solicitação para o servidor do WebDev é que ele faça um processamento e devolva para mim apenas o resultado do processamento. Então, por exemplo, se eu estou fazendo uma consulta em uma tabela, eu faço um campo de pesquisa, digito um Enter, ele manda a solicitação para o servidor do WebDev, o WebDev me devolve somente o conteúdo daquela tabela. Tá? O interessante nisso é que eu faço uma separação de camadas, porque do lado server pode ser WebDev, como pode ser qualquer outra tecnologia, e do lado client eu consigo implementar livremente o HTML, tá? Com base em qualquer editor de código, enfim, e ainda consigo trabalhar com tecnologias lá do browser, como Angular, ou Node.js, ou propriamente JavaScript, para fazer a renderização e o tratamento do conteúdo que eu tenho aqui. É uma outra maneira de se programar também. Tem suas vantagens e tem suas desvantagens. Como vantagem, você não fica preso aos componentes do WebDev, né? Você tem uma flexibilidade maior de usar template Bootstrap, de utilizar os componentes nativos. Por outro lado, você tem um pouco mais de trabalho, que seria ter que renderizar tudo isso aqui na mão.
logicamente, com o tempo você pega a prática, né? Tem alguns macetes para você agilizar esse trabalho. O sistema fica mais leve também. Queria só compartilhar a ideia com o pessoal, que é o que eu acho que devo trabalhar nisso aqui nos próximos meses. Ok, pessoal? Uma dúvida aí? Comentário? Não, tudo, da minha parte, tudo ok. Na realidade, há pouco tinha uma dúvida para colocar, mas passou, mas depois é de me lembrar. Ok, right. Já sei qual é a dúvida. Sim. Eu vi ali um componente interno. Você acabou padronizando e chegou à conclusão e funciona da forma de internal component, ou seja, o seu system core e o business core não precisa estar sob a forma de classes, ele já está num componente interno, sem problema nenhum. Isso facilita a integração e compartilhamento da mesma classe em outros projetos. Então, separei, fiz um cuidado para assim, as dependências, né? Por exemplo, se eu abrir aqui o System Core, ele não vai ter dependência nenhuma, ele não depende de ninguém. Sim. Já o Business Core depende do System Core, tudo bem. Certo. Isso é essencial, essas dependências nos componentes internos, sim. Só que se você não tomar cuidado, na medida que você vai adicionando componentes, daqui a pouco você tem um componente aqui que depende de muitas classes, que depende de muitas classes. E aí, quando você tenta fazer a portabilidade desse componente para um outro sistema, é um monte de coisa que está enganchada ali. Sim. Isso mesmo. O componente interno é útil, mas é para implementar recursos que sejam verdadeiramente que se possa, na verdade, integrar sem dificuldade em vários projetos. Esse é o conceito do componente interno. Quando se avança para demasiados componentes internos, dá confusão em vez de funcionalidade. Isso, tem que ter esse cuidado. Em alguns momentos a gente teve dificuldade porque, de fato, um componente específico aqui que eu mostrei, basicamente sim. Então, há um tempo atrás teve uns cursos aqui do Villani que ele mostrava no curso mais ou menos como fazer, como você desenvolver um projeto no WebDev com um visual diferente que o WebDev lhe proporciona. Sim. Mais ou menos como esse que você está mostrando aí agora, tá? Com Bootstrap, com responsivo e tal. Minha dúvida, esse seu projeto, ele poderia pegar qualquer tipo de template ou é específico só esse template? Veja só, aquela técnica que o Villani utiliza, eu também utilizo, inclusive nesse projeto que está na tela agora, tá? Esse design aqui, digamos assim, essa carcaça, ela é Bootstrap, tá? Sim. Template padrão, e esse miolo aqui vem do WebDev. Tá? Certo. Mas essa formatação que está aqui, com algumas técnicas do Villani, mais algumas que eu implementei, a gente consegue fazer com que o componente do WebDev ele obedeça ao template que eu estou utilizando. Certo. Esse outro aqui, ele está, em termos de camada cliente, né, do que está no browser, ele está 100% HTML, está 100% Bootstrap, digamos assim. Sim. É uma outra forma de trabalhar. Porque a gente poderia trabalhar dessa forma e não da outra forma, né? Que é a tradicional que a gente está adotando. Sim. Aqui é funcional, funciona. Eu consigo usar os componentes que o WebDev já me traz, consigo utilizar a lógica de páginas, etc. Toda aquela estrutura que ele já fornece. Porém, se eu precisar de um nível de customização maior, eu vou ter um pouco de dificuldade de implementar. Não que seja impossível, mas eu vou ter que, em alguns momentos, acabar fazendo muito arrudeio para fazer uma coisa
que a princípio seria mais simples. Tá? Certo. Dependendo do tipo de projeto que você está, isso pode ser uma vantagem, isso pode ser uma desvantagem. Se o cliente não é muito exigente, fazer dessa forma aqui vai talvez agilizar muito para o teu lado. Porém, se você pegar um cliente que gosta de customizar muito, e o cliente é entendido, ele sabe como é que tem que ser, etc e tal, ele faz muitas exigências, já fica um pouco mais complicado de você customizar algumas coisas aqui dentro. Porque o WebDev ele tem os padrões dele, apesar de dar uma flexibilidade muito grande em alguns pontos, mas às vezes você fica meio preso, amarrado. Né? Você tem realmente. que customizar. Aí sim seria interessante você fazer dessa forma. Porém, dessa forma é tudo manual. Né? Você vai ter que escrever HTML puro e junto com alguma linguagem JavaScript ou um JS da vida para fazer a parte de programação lá do client. Ambos têm suas vantagens, têm suas desvantagens. Não digo nem que um é correto, outro não é correto. Né? Depende da situação que você está. Entendi. Obrigado, Eduardo. Nada. Bem, alguém mais acrescentar alguma coisa? Custo. Eduardo? Oi? O custo. O custo? O custo disso tudo. Por enquanto é nada. Por enquanto é nada, né? Por enquanto nada. Até aí tá bom. Vou disponibilizar depois um exemplozinho do framework que eu estava mostrando anteriormente, que é esse cara aqui. Uma versão mais simplificada para o pessoal dar uma mexida e entender o conceito, como é que é. E é isso aí, estou à disposição para ajudar aí os colegas na plataforma. Tranquilo, então. Obrigadão. E aí, Matos, satisfeito com a explanação? Sim, Eduardo, satisfeito, porque lembra da maratona de sábado, em julho, Sim. faz uns meses, você aperfeiçoou muito esse framework, tem hoje muito mais código, tem muito mais funcionalidade e acredito que tenha muito mais também com isso, com a experiência que você adquiriu ao desenvolver isso, ele esteja bem robusto, esteja à prova de bala, né? E, portanto, gostei muito de ver isso, gostei bastante de ver, porque ele está pensado no sentido de garantir a tal produtividade que é o lema da própria PC Soft, quando eles falam em programa 10 vezes mais rápido, né? Na verdade o que eles têm são ferramentas que, quando bem exploradas, chegam a esse lema, né? Eu acredito completamente naquilo que você diz que consegue, através desse framework, colocar uma aplicação em produção em muito menor tempo do que aquele que você necessitaria se seguisse o padrão da codificação passo a passo, não é? Do page display, etc, né? Só do page display e por aí fora, né? Exatamente. No fundo, programação orientada a objetos é isso mesmo. Agora, você espremeu ao máximo isso. Espremeu muito mesmo. Então, quando tiver alguma disponibilidade, faça, por favor, um pequeno exemplo de 2, 3 tabelas, porque eu entendi quando você diz que sem a camada de apresentação não vai funcionar e, portanto, vai ser difícil eu entender, né?
mas também não se preocupe muito com a camada de apresentação, porque o foco sendo o framework para multibanco de dados, eu só precisaria de entender as evoluções que você fez quer nas classes core, quer também no BL Record, que já tem muito método ali abaixo, tem bastantes métodos, cada um deles com a sua função, com a sua finalidade. Em síntese, para não me repetir, gostei muito mesmo. Olhe que a PCSoft tem lá os case studies, eu vou-lhe mandar um link. Eles são muito bons em marketing, como você bem sabe. Eles têm aquelas empresas que se dedicam só a isso, portanto a promover a imagem, nesse caso deles, PCSoft, terão uma empresa, eles não terão estrutura, não necessitarão de estrutura para isso. Eles publicam, antigamente mandavam pelo correio, mas agora ele sai carinho essas revistas. Mas eu vou-lhe mandar um link, eles não têm isso no link no site em inglês, por questões de tradução, mas eu vou mandar o link para você de 01 qualquer coisa, uma revista. E então vem lá os case studies de mais que isso, dos casos de sucesso que são alcançados pela Europa e pelo mundo com as ferramentas da PCSoft. O próximo que eu vou lá ver é o Eduardo, do Rio Grande do Norte do Brasil. Se Deus quiser, em nome da Gold Cis Cooperativa. É isso aí. Ok, Eduardo, obrigado. Um abraço. Eu que agradeço. Qualquer coisa, estamos aqui. Igualmente. Qualquer coisa é só chamar. Tá. Obrigado. Boa noite, pessoal. Boa noite. Até mais. Tchau.